Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a fazer nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao quinto episódio da terceira temporada, intitulado Laços de Família. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? Ele não tem muita ação, tá? Ele não tem muita pirotecnia, vamos dizer assim, né? Mas ele tem o que Jornada nas Estrelas sabe de fazer de melhor, né? Ele trabalha um tema para reflexão e um tema muito profundo, a morte, né? Então é um episódio muito bacana nesse sentido, né? É um episódio que ele vai realmente ter vários momentos de reflexão entre vários personagens, sempre em torno desse tema da morte, né? E essas reflexões elas meio que se interligam, né? E vamos ter até uma parte final onde a maioria dos personagens do episódio eles vão estar ali também refletindo juntos sobre essa situação da questão da morte. Mas vamos falar do plot do episódio um pouquinho para a gente poder entender isso, né? A Enterprise está num planeta, né, um planeta que teve duas civilizações que se destruíram, né, no passado, numa guerra, né, a única coisa que eles podiam dizer era isso, né, que você tinha um grupo avançado com Worf lá e mais 2 ou 3 tripulantes, né, e de repente o que acontece? Eles acabam encontrando sem querer um explosivo, né, e uma, né, das tripulantes, né, uma das oficiais acaba morrendo, né, e ela deixa um filho, né, chamado Jeremy, né, ele é inclusive interpretado, né, pelo... Acho que é Gabriel Demon, o nome do ator, né? Tá lá no meu texto da Batata, tá? Mas o Gabriel Demon, ele é aquele menino, né, que trabalhou no Robocop 2, né? Só para vocês se lembrarem. Então, né, então esse garoto aí, né, que trabalhou no Robocop 2, ele tá nesse episódio de TNG, né? E aí o que acontece? O menino acaba ficando sem a mãe, né? Ele já não tinha um pai, ele só tinha 2 tios na Terra, né? E aí vai se começar toda aquela questão, né, de um menino que perde a mãe, né, e como a tripulação da Enterprise vai, né, se relacionar com isso, né. O Picard, por exemplo, vai ser o capitão que vai ter que dar a notícia, né, pro garoto, né, de que a mãe morreu, né. A Troi e ele inclusive reclama, né, que ele não aceita a situação de você ter crianças dentro de uma nave estelar que vai para a zona neutra, esse negócio todo, né, ele se questiona com relação a isso, né. Você vai ter a Troi, né, que é um elo muito importante no episódio, né, porque ela vai meio que catalisar várias discussões ali, né, sobre a questão da morte, né, e a própria Troi ela vai ser a psicóloga de todas essas pessoas aí, né, nesse momento aí no caso, né. E o que acontece? O Picard ele acaba, né, comunicando a notícia da morte pro garoto, depois a Troi tem que ficar ali tentando acompanhar o garoto, ela vai conversar com o Worf também, né, porque a mãe do garoto acaba morrendo na missão do Worf, né, e o Worf fica ali muito revoltado porque você não tem como conseguir uma vingança, né, dentro da mentalidade Klingon, né, não tem como conseguir uma vingança ali, obviamente, por quê? Porque é uma guerra que já aconteceu há muito tempo, né, ela foi, vamos dizer assim, uma vítima dessa guerra e não tem como você fazer mais nada porque as duas espécies já se destruíram há muito tempo, né? E aí o Worf, né, que também é um órfão, né, ele vai se identificar com o garoto, ele vai querer inclusive fazer um ritual Klingon com o garoto para poder meio que fazer uma espécie assim de adoção, né, do garoto, né, de acolhimento, né, do garoto, né, na família dele, né, no caso, né? Mas aí a Troi fala que está muito cedo para fazer isso porque o garoto ainda está lidando com a perda, o garoto ainda está com a lembrança dos pais, da mãe, esse negócio todo, né? Você tem uma conversa muito interessante do Data com o Riker, né? Porque o Data percebe que quando a criança fica sem a mãe, né? Vários tripulantes eles começam a se perguntar entre eles, né? Se eles conheciam direito, né? A mulher que morreu, né, a tripulante que morreu, né, aí o Data conversa isso com o Riker, né, o Riker disse que não conhecia muito bem ela, né, e o Data também disse que não conhecia muito bem ela, e inclusive, né, os sentimentos, né, se a gente pode falar isso, né, de um androide, né, os sentimentos, né, que ele teve com relação à perda da Tasha foram maiores, né, do que os sentimentos que eles estão tendo com relação à perda dessa tripulante agora, né. Aí o Riker falou, isso é uma coisa muito humana, né, porque a gente sente mais a morte, né, das pessoas mais próximas da gente, né. Aí o Data faz uma pergunta que é genial, gente. Ele pergunta assim, mas a gente não deveria sentir
igualmente a morte não só das nossas pessoas mais próximas, como das pessoas não próximas também, né? Aí o Hiker talvez devesse ser assim, Data, e talvez, entendeu, a história da humanidade fosse muito menos sangrenta, né, se as coisas fossem desse jeito, né? Então, quer dizer, o episódio ele tem uns lances assim muito bacanas, né? Agora, uma coisa que vai realmente mexer no episódio é o quê? É, a mãe dele vai acabar aparecendo, né? Vai aparecer um campo de energia no planeta, esse campo de energia vai em direção à Enterprise, né? E isso vai criar uma ilusão da mãe do garoto, né? O garoto vai começar a se convencer de que a mãe, né, de que a mãe voltou a viver, né? Enquanto que o Picard e a Troi lá tentam convencer o garoto de que aquela pessoa não é, né, a mãe dele, né, realmente, né, que é uma entidade alienígena, né, que está vindo de um campo de energia lá do planeta, que está criando essa ilusão, né. E essa entidade alienígena, o que que é? Ela é sobrevivente dessas duas espécies que se digladiaram no passado e que se extinguiram, né. E ela fala, né, que não vai mais aceitar a dor da perda, né, de duas espécies que praticamente desapareceram, e ela vai querer fazer o quê? Vai querer acolher o garoto, né? Vai querer, tipo assim, criar uma ilusão de que a mãe dele ainda está viva, criar uma ilusão da casa do garoto mesmo, coisa e tal, né? E levar o garoto para o planeta, né? E botar o garoto nessa bolha de ilusão aí no caso, né? E aí o mais interessante disso tudo é que o Picard vai chegar, né, para essa criatura e vai falar, olha, se tu fizer isso, entendeu? Você vai estar mimando, vai ser um mimo pro garoto, né? Vai ser uma memória, vai ser uma ilusão, né? E isso não vai ser uma vida real, né? Ele precisa levar a vida dele adiante, né? Ele precisa lidar com a dor da perda, né? Porque isso faz parte dos seres humanos, né? Lidar com alegrias e lidar com tristezas, né? Todo ser humano vai passar pela experiência de lidar com a morte de alguém que ele conhece, entendeu? Ele precisa assimilar esse golpe, entendeu? Ele precisa aprender a viver com isso para poder levar a vida dele adiante, entendeu? O que você está querendo dar ao garoto aí, tirar esse sofrimento do garoto, você vai estar estagnando a vida dele, né? Como é que vai ser a saúde dele? Como é que você vai cuidar da saúde dele? Como é que você vai cuidar da educação dele? Como é que você vai arrumar uma esposa para ele, filhos, uma vida, né? Afinal de contas, né? E aí, né? A alienígena fica ali meio, né? Sem saber o que dizer, né? E outra coisa que era muito interessante também, né? Que quando o Wesley também sabe dessa situação do garoto, o Wesley também começa a se lembrar da perda que ele teve do pai, né? E conversando com a mãe, inclusive, né, os dois não sabem ali lidar muito bem com isso, né, a própria doutora Beverly Crusher sugere, né, que o Wesley converse com o garoto sobre a perda que o garoto teve, né, porque o Wesley também perdeu o pai quando era muito criança, né, e o Wesley não sabe conversar com isso. Pois bem, vai chegar uma hora, né, que o Picard tá ali com a alienígena, né? Tá com o garoto, tá com a Troi, né? A alienígena lá fazendo a ilusão, né? O Picard já falando essas coisas que eu já falei, né? Que o garoto tem que aprender a lidar com a morte, tem que aprender a lidar com o sofrimento para levar a vida dele adiante, né? E aí o Picard chama o Wesley, né? O Wesley e o Worf juntos, né? E aí, essa parte do episódio é muito bacana. Por quê? Porque ele pergunta, né, pro Wesley, né, começa a querer que o Picard, que o Wesley diga, né, como é que foi o sentimento de perda, né, dele, né, com o pai dele, né. E o Wesley acaba confidenciando, né, que o Wesley ficou muito revoltado da vida com o Picard, né, porque o pai dele morreu na missão que o Picard comandou, né? E o Picard acabou voltando e o pai dele não. Então, por muito tempo, o Wesley ficou com raiva, né, do Picard por causa disso, né? O Wesley nunca tinha falado isso, né? Mas o Wesley falou: não, capitão, agora eu não sinto mais nada, né? Aí a Troi chega, né, e vê aquilo e fala assim pro menino, né, pro Jeremy, né, que perdeu a mãe, né? Quer dizer, então, você, Jeremy, você sente raiva do Worf, né? Porque o Worf, ele liderou a missão onde a sua mãe morreu, né? E aí o Jeremy, né? Tô sentindo raiva do Worf, sim, né? Por que não foi você que morreu, Worf? E a minha mãe continua viva, né? Esse negócio todo, né? Então ali você estava realmente, o pessoal estava purgando os sofrimentos ali, né? E aí o Worf chega e fala pro garoto, né? Eu também sou órfão. Eu também perdi meus pais numa guerra, entendeu? Os humanos me acolheram, entendeu? Eu agora queria te acolher, né? Eu queria, tipo assim, fazer com que você fizesse parte da minha família, entendeu? Nós seríamos irmãos, né? E você faria parte da minha família para todo sempre,
né? Então, quer dizer, você tem todas essas situações, né? A alienígena vê toda aquela discussão e ela vê que não tem mais nada que fazer ali, né? Ela estava sentada, ela se levanta, ela dá um afago assim no ombro do garoto, né? Vai embora, some, né? E a ilusão some junto, né? E o episódio termina com o Worf, né? E o menino lá fazendo o ritual Klingon, né? Pro menino, vamos dizer assim, ser adotado, né? Pela família do Worf, né? E aí o episódio termina de uma forma muito bonita, né? Que o Worf fala umas palavras em Klingon, né? E o Jeremy pergunta, o que você está dizendo? Ele falou, eu estou honrando aqui a perda da minha mãe, estou honrando a perda da sua mãe, e essa coisa faz com que, né, as nossas famílias se aproximem e o vínculo delas fique muito mais forte, né? Aí o menino escuta tudo aquilo e o menino repete, né, as mesmas palavras em Klingon, né, que o Worf falou, né, e o episódio termina assim. Então, quer dizer, é um episódio muito bacana, né, é um episódio, vamos dizer assim, muito pessoal, né, eu achava que o Laços de Família não seria um nome apropriado, tão muito apropriado, né, para o episódio, né. Eu acho que de repente reflexões sobre a morte seria um nome muito mais apropriado para esse episódio, né? E você está vendo ali, né, como, né, o evento a morte de uma pessoa acaba, né, vamos dizer assim, afetando muita gente na nave, né? Aquela coisa, né? Já se falou, né, que quando uma pessoa morre, né, ela vai afetar as pessoas mais próximas, né? E as pessoas mais próximas têm outros amigos, né? Então a morte de uma pessoa pode assim criar um efeito em cadeia que vai uma reação em cadeia, vamos dizer assim, que vai afetar a vida de centenas de pessoas até, né? E é muito interessante a gente também falar, né, das ligações que esse episódio tem, né, com alguns longas, né, da série da tripulação da série clássica, né? Primeira coisa, Jornada nas Estrelas 5, né, aquele filme que a gente não gosta muito, né, que os trekkers não gostam muito assim da série clássica, né, o filme mais fraco da série clássica, né? Mas tem uma fala do Kirk, né, que é muito importante, né? Quando o Cyborg, né, tenta tirar, né, as dores, né, das pessoas, né, que o Cyborg conquistava as pessoas tentando purgar as dores das pessoas, né, e o Cyborg vai tentar fazer isso com o Kirk, né. O Kirk fala, eu preciso de minhas dores, elas fazem parte de mim, entendeu? Então elas fazem parte do meu aprendizado, elas fazem parte da minha da minha criação, do meu desenvolvimento como indivíduo, elas fazem parte da minha construção de vida, né? Então, quer dizer, você vê que esse episódio é muito espelhado, né, nessa fala do Kirk do Jornada nas Estrelas 5, né? E uma outra coisa também muito interessante, quando você vê todo aquele debate lá entre a criatura alienígena que não aceita a morte, entre o Jeremy que não aceita a morte, entre o Wesley que não aceita a morte do pai, entre o Worf também que é órfão, né? Você vê toda aquela discussão ali, a Troy ali tentando meio que vamos dizer assim, mediar a discussão, assim como o Picard também, né? E você vê essa discussão toda, né? E você vê todo mundo ali compartilhando as suas experiências, né? E os seus sentimentos, né? Sobre a encarar a morte, né? Aí você se lembra de Jornada nas Estrelas 3, né? Que quando a Enterprise está lá, né? Em Gênesis, né? Queimando, né? Na atmosfera de Gênesis depois que explodiu, né? E o Kirk, ele pergunta, né, pro McCoy, o que foi que eu fiz, né, o McCoy, o que qualquer um faria, né, tirar da morte uma chance de vida, né. Então, quer dizer, só isso, né, já mostra o que é Jornada nas Estrelas, né, só isso já mostra o que é essa série mesmo, o que é Jornada nas Estrelas raiz, né. Você vê como esse episódio da série clássica, que é um episódio que eu até vi a nota dele no IMDb, é uma nota 6.7, não é nem grande coisa assim, né, mas você vê que um episódio, ele tem, vamos dizer assim, reflexões tão profundas que se interligam, né, com outros longas, né, da franquia, né? Então é muito bacana você ver isso, você ver essas discussões sobre a morte aí nesse episódio, tá? Eu recomendo demais que vocês assistam esse episódio novamente, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar como sempre lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, tá? Se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.